O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós cremos em Deus, mas cremos não porque seja fácil, mas porque não podemos fazer algo diferente. Nós cremos não porque seja algo que não nos exija um esforço, mas porque, como diz São Pedro, a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Mas a vida na fé, a vida de fé, é uma luta. A primeira leitura de hoje nos mostra essa realidade admirável. Nós estamos aqui prestes ao nascimento de Isaac. Diz aqui que Abraão tinha 99 anos de idade. Meus santos, se vocês pegarem lá o livro do Gênesis, desde o capítulo 15, quando Deus começa a fazer aliança com Abrão, e se vocês pegarem desde o início, no capítulo 12, quando mostra, Deus chamando Abraão, tirando Abraão da sua terra, vocês vão ver que Abraão saiu da sua terra com 75 anos. Abraão sai. Logo depois, Deus faz o pacto com Abraão. Vocês lembram aquele pacto que Deus fez, em que Abraão partiu os animais de um lado e do outro, para que os dois passassem juntos? Vocês lembram? Foi a homilia até na quarta-feira, em que Deus demorou e o pobre Abraão ali estava esperando que Deus passasse com ele por entre as vítimas. E aquele dia difícil, e Deus passa, e Deus conclui a aliança com Abraão. Pois bem, por quê? Porque Abraão tinha dito: Senhor, o que me darás? Eu saí da minha terra e até agora não aconteceu nada. Pois bem, 10 anos se passam. Abraão então estará com 85 anos e nada acontece. Meus santos, vocês podem imaginar o que é esperar por uma graça. Mas esperar não de braços cruzados, mas esperar com fé. Esperar com fé. Abraão então espera, e durante 10 anos nada acontece. Sara então pega uma escrava sua e diz: olha, quem sabe ela lhe dá um filho. Isso era permitido. Então Abraão se deita com a escrava de Sara e tem um filho, Ismael. Não era o filho da esposa, era o filho da escrava, mas era melhor do que nada.
assim estava na sua compreensão. A escrava começa a humilhar Sara, já cria todo um problema, e diz então que Abraão, então, com 99 anos, ora, se Ismael nasceu quando Abraão tinha 85, este evento agora, Ismael já está com 14 anos de idade. Abraão está com 99 anos de idade. E Deus aparece e diz a Abraão que ele será, como é que diz aqui? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Na liturgia de hoje, mostra apenas o versículo 1. Mas se vocês pegarem na Sagrada Escritura, vocês podem ler toda a promessa de Deus. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda de acordo comigo e ser honrado, e eu farei aliança contigo, farei que te multipliques sem medida. Meus santos, Deus está falando isso a um homem centenário. Ele está com 99 anos de idade, quase 100 anos. Sara está com 90. Que promessa é essa? Incrível! Isto é, não dá para crer. É algo muito além das nossas capacidades humanas. E Deus diz: eu farei de ti uma grande posteridade. Olha, esta é a minha aliança contigo. Deus continua: serás pai de uma multidão de povos. Já não te chamarás Abrão, mas Abraão, porque eu te faço pai de uma multidão de povos. Vou te fazer imensamente fecundo, fazer surgir povos de ti, e reis de ti nascerão. Mas vocês lembram que Abraão saiu com 75 anos de Ur, na Caldeia. 10 anos depois, ele tem um filho com uma escrava. E agora, quase 25 anos depois, Deus vem e quer concluir a promessa. Meus santos, quando eu falei no início que nós cremos, não porque seja fácil, mas porque a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Isto é, nós cremos em Deus, mesmo sabendo que Deus não é um Deus fácil. Eu gosto sempre de usar aquela expressão: não é um Deus a quem nós iremos dizer: ah, eu o conheço como a palma da minha mão. Mas de uma coisa estejamos certos: Ele nos ama, e Ele sempre fará mais do que nós ousamos pedir. Quando Abraão pediu, quando Abraão esperava a realização da sua promessa, Abraão não tinha ideia do que Deus faria, porque de alguma maneira nós, cristãos, também somos filhos de Abraão. Então toda essa posteridade. Pois bem, então diz aqui a palavra que no versículo, estamos no capítulo 15, no versículo, vou pegar aqui que está mais fácil, versículo 15, capítulo 17, versículo 15. Deus disse a Abraão: quanto tua mulher, Sarai, já não se chamará Sarai, mas Sara. Eu a abençoarei, e também ela te dará um filho. Vou abençoá-la. E Abraão diz, prostrou-se com o rosto por terra. Fica fácil de guardar. Gênesis capítulo 17, versículo 17. E Abraão ri. Disse: eu, com quase 100 anos, e a minha esposa, com 90, nós vamos conceber. Olha, Senhor, faz assim, que Ismael seja um bom homem, que Ismael ande na Tua presença, e já está de bom tamanho. Tá bom, Senhor. É isso o que Abraão diz. E dirigindo-se a Deus, disse: se ao menos Ismael,
pudesse viver em tua presença, mas Deus insiste, e Deus diz: não, não será Ismael, mas será Isaque. E é interessante que o nome Isaque significa ele rir, ou Deus sorriu para mim. Então, da mesma maneira que Abraão riu, porque não acreditou que aquilo seria possível, Deus diz: e o teu filho se chamará esse riso aí. Ele ri. Versículo 19. Deus, porém, disse: na verdade é Sara, tua mulher, que te dará um filho, a quem chamarás Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, isto é, continuarei a minha aliança com ele. Mas vocês percebem, meus santos, que nós estamos falando aqui num período de 25 anos de espera em Deus e de luta para continuar crendo. Meus irmãos, diante desta palavra, nós somos chamados, conclamados a pedir a Deus que nos conceda o dom da fé, sabendo que crer não é simplesmente um ato que nós realizamos no momento. Crer é uma realidade que nós precisamos renovar esta fé a cada dia. Isto é, Senhor, eu creio em Ti, mesmo que as coisas aconteçam totalmente diferente de como eu espero. Senhor, eu creio em Ti, mesmo que realidades tristes me aconteçam e que queiram me dizer o contrário. Senhor, eu creio em Ti, eu creio no Teu amor, eu creio que Tu estás comigo. E são esses atos de fé que farão você crescer na fé no seu dia a dia. Então, isso aqui é como que um exercício espiritual, de você todos os dias, da mesma maneira de você quando vem à missa, você olha para Jesus na Eucaristia e você diz: Senhor, eu creio, eu adoro, eu espero em Ti. Da mesma maneira você na sua oração pessoal, porque virão as provações, acontecerão provações, e quando elas acontecerem, você se lembrará de que você disse, fortificado pela graça de Deus, que você nele cria, que você nele acreditava, que no amor dele você acreditava, mesmo quando situações adversas acontecerem a você. Olhe para a vida de Abraão, toda a sua história, e mesmo rindo, ele resolveu em Deus esperar, e Deus realizou a sua promessa. Meus irmãos, a nossa oração pedindo a fé tem que ser uma oração semelhante à oração do leproso do evangelho de hoje. O leproso que se coloca diante de nosso Senhor e diz assim: Senhor, se quiseres, podes curar-me. Se queres, o leproso, eis que um leproso, Mateus capítulo 8, versículo 2, eis que um leproso se aproximou, se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, Tu tens o poder de me purificar. Primeiro, a aproximação do leproso é piedosa, é respeitosa, isto é, ele não está revoltado com Deus, porque permitiu que aquilo lhe acontecesse. Ele se apresenta diante de Deus com humildade, e ele crê, porque ele não diz: Senhor, se Tu puderes, cura-me. Não, ele não diz. Ele diz: Senhor, se quiseres, Tu podes curar-me, Tu tens o poder. E se Tu não me curar-me, eu creio, Senhor, que a Tua vontade, mesmo que incompreensível, é a melhor. Bingo! Percebe aqui, meus santos, a grandeza da fé. Um homem leproso, tido em Israel como maldito, como todo leproso era visto então, ele se coloca diante de Deus e diz: Senhor, se quiseres, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
Mas se não quiseres, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quem aqui está disposto a de verdade fazer essa prece? Senhor, se quiseres, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas Senhor, se não quiseres me dar aquela graça, se não quiseres me curar daquela doença, se não quiseres me conceder aquele pedido, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se não quiseres, Senhor, é o melhor para mim. Se não me atenderes, Senhor, é o melhor para mim, porque a tua vontade é a melhor para mim. Porque a tua vontade é sempre amorosa, porque a tua vontade é salvífica, e tu sabes o que é o melhor para mim. Pois bem, se não quiseres, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Eu apenas, Senhor, com toda a humildade e confiança, me ajoelho diante de vós e digo: se queres, tu podes curar-me. Se queres, tu podes me conceder esta graça. Mas eu quero, Senhor, o que tu queres, como quiseres e quando quiseres. Meus irmãos, percebe que esta fé abraâmica, ela só é possível se ela proceder de um coração orante. Diz que, imagine, Abraão conheceu o Senhor com 75 anos. A promessa se realizará aos 100, porque ele se encontra com Abraão pela última vez com 99, aqui digo no sentido da promessa, com 99, e Isaac vai nascer quando Abraão tem 100. E mesmo durante esses 25 anos de provação, Abraão permaneceu na amizade com o Senhor. Durante 25 anos em que ele não via a promessa se realizando, mas ele permaneceu na presença do Senhor. E por que foi que ele permaneceu na presença e na amizade com o Senhor? Porque ele rezava. Porque ele tinha vida de amizade com o nosso Senhor na oração. Peçamos, meus santos, peçamos de verdade. Dobremos os nossos joelhos e peçamos: meu Deus, se quiseres, vós podeis me conceder um coração orante. Se quiseres, Senhor, o Senhor pode me conceder a graça de eu vos amar de verdade e de eu estar ligado a vós verdadeiramente. Se quiseres, Senhor, o Senhor pode me conceder uma fé semelhante à de Abraão. E não tenhamos dúvidas, meus santos, de que isso Deus quer nos conceder. Mas como Ele isso nos concederá? Ou quando, em que momento isso Ele nos concederá? Isso nós não sabemos. Mas se nós perseverarmos na súplica, nós veremos a realização das promessas de Deus. Que Abraão, meus santos, de junto de Deus, interceda por nós, para que, assim como ele viu a realização da promessa de Deus na sua vida, nós vejamos também a realização das promessas de Deus na nossa vida também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.